Paulo, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Um texto muito importante da palavra de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, por supor, logicamente, Deus, ou nesse caso, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. O texto está dizendo que Jesus foi feito pecado e Deus foi que permitiu e que fez que Jesus fosse feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, lá no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, com certeza vocês vão se lembrar da situação. No capítulo 22, do versículo 41 a 44, aparece Jesus orando com os discípulos, um pouquinho afastado dos discípulos, no monte do Getsemane. Conhece a história, não? Todos conhecem essa história. E dizem que Jesus estava orando de forma quase agônica, maiormente agônica. E nessa oração ele falou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas estava orando de forma muito angustiada, Jesus. E era tanta angústia que ele tinha, tanta agonia que ele tinha, que diz a Bíblia que ele estava suando gotas de sangue. Isso o único que pode expressar é que ele estava debaixo de uma pressão muito grande. Uma pressão muito grande, quase impossível de suportar. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Agora, Jesus, todos sabemos que era filho de Deus e também filho do homem. O que significa isso? Que era divino, filho de Deus, era Deus, mas também era um ser humano. E como homem, Jesus nesse momento, apesar de que muita gente hoje tem problema para admitir isso, mas Jesus estava enfrentando uma situação de temor do que havia de vir. Eu vou explicar isso, porque é assim. Agora, ele não era somente um ser humano, um ser humano, 100% ser humano, mas também era 100% Deus. E como Deus, ele sabia exatamente o que ele ia enfrentar no próximo momento, nas próximas horas. Ele sabia exatamente o que ia enfrentar, com detalhes. Imagina, deve ser terrível saber tudo, saber o que vai passar. Deve ser terrível saber que você vai morrer e saber como vai morrer. Deve ser terrível saber, inclusive, como você vai se sentir com essa morte, com luxo de detalhes. Agora, tem uma palavra aí que é muito pouco compreendida nessa frase que eu acabei de mencionar, e é a palavra cálice. A palavra cálice tem um significado terrivelmente profundo. Terrivelmente profundo. Eu diria que tem duas expressões horrivelmente profundas. A palavra cálice. Muita gente não entende isso. Por isso Jesus: se for possível, Pai, passa de mim este cálice. Que quer dizer, não permita, se for possível, não permita que eu tenha que tomar este cálice. Assim de terrível era esse cálice. Agora, a palavra cálice na Bíblia sofrimento. A palavra cálice
cálice implica morte. A palavra cálice implica dor na Bíblia, de uma maneira que humanamente nós não podemos compreender. E sabe, nós no Chile pregamos o Evangelho, e nessa pregação do Evangelho temos entendido de que para poder compreender a verdade da Bíblia não tem que ser inteligente. Se fosse assim, imagina, teria muita gente que daria vantagem sobre outros. Porque tem alguns que são mais privilegiados mentalmente que outros. Mas graças a Deus que isso não funciona assim. Para a compreensão verdadeira da Bíblia, necessitamos que o Espírito Santo de Deus revele essa verdade bíblica na nossa vida. E se tem uma coisa que nós anelamos de todo o coração, é que o Espírito de Deus siga revelando a verdade da Bíblia, a verdade espiritual da Bíblia, no nosso espírito, no nosso coração. Amém. Para que possamos compreender realmente o que Deus está falando. É como aprender a ler entre linhas a palavra de Deus. Esse espírito de revelação, nós vemos lá em Efésios capítulo 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo fala que orava para os efésios receber espírito de revelação e de sabedoria no conhecimento de Cristo, iluminando os olhos do entendimento, para que possam saber o que Deus tinha concedido. Então, nós precisamos desse espírito de revelação para poder compreender o que a Bíblia quer dizer com o cálice. Esse cálice tinha dois aspectos. E Jesus, como ninguém, eu duvido inclusive que os discípulos que estavam com ele compreendiam exatamente o significado desse cálice. Mas esse cálice, Jesus sim compreendia perfeitamente o significado. O texto que lemos, primeiramente, diz que Deus fez a Jesus Cristo pecado. Hoje nós temos uma ideia talvez um pouco romântica, ou um pouco uma figura meio estranha, talvez meio superficial, quando falamos que Jesus levou nossos pecados na cruz. Quando eu era mais jovem, quando lia a Bíblia, eu tinha a impressão que Jesus era como o Papai Noel. Levava um saco de pecado, por isso que ele levava nossos pecados na cruz, é como se tivesse um saco de pecado nas costas. Essa é a impressão que eu tinha, essa é a imagem que tinha. Agora, à medida que eu fui crescendo, escutando diferentes pregadores por aí, tive outra impressão, que também depois descobri que estava errado. A impressão de que Jesus simplesmente levou somente a culpa, as consequências dos nossos pecados na cruz. Isso não quer dizer que ele não levou, ele levou a culpa e as consequências também. Mas não foi somente a culpa e a consequência. Ele foi feito pecado. Sabe, muito pouca gente compreende isso. Agora, foi feito pecado de quem? Pecado de quem? Você vai dizer, meu pecado, o seu pecado. Podemos falar em termos muito gerais. Meu pecado, o seu pecado, o pecado daquele, do João, do Joaquim. Agora, se nós pudéssemos hoje fazer uma lista de 10 pecados, os mais feios, os mais grotescos, os mais desastrosos que você possa imaginar. Faça uma lista de 10. Agora, não estou falando que só existem 10 pecados no mundo. Existem milhões de pecados e de formas de pecar no mundo. Alguns são simplesmente insuportáveis até de mencionar ou pensar neles. Você pode imaginar aí na sua mente? Trata de fazer um exercício momentâneo. Trata de fazer um exercício momentâneo e pensar nos tipos de pecado mais feios e grotescos que você pode imaginar que existe cometido pelo ser humano. Pense em tudo, imagina quanta perversão sexual que existe no mundo.
Imagina todo tipo de bruxaria e feitiçaria